Livro Ouse Pedir Mais, capítulo 7. Deus ainda realiza milagres. O poder da oração unida. Nunca me esqueci do dia em que minha amiga Júlia me ligou. O pai dela, que nunca entregara a vida a Cristo, estava morrendo de uma enfermidade súbita. Por favor, ore comigo, ela suplicou, para que Deus realize um milagre em seu coração antes que seja tarde demais. No passado, eu provavelmente orasse no telefone com ela e então voltaria para o mundo rotineiro. Afinal, embora me importasse com Júlia, não conhecia o pai dela pessoalmente. No entanto, naquele dia, Deus me desafiou a fazer mais. Ele me desafiou a me colocar no lugar de Júlia, enquanto mostrava que cada pessoa tem valor infinito para ele, quer conheça, quer não. Por isso, depois de orarmos pelo telefone, senti a convicção de que Deus estava me pedindo para jejuar e orar com Júlia até que obtivéssemos a vitória espiritual. Eu estava bem ocupada, mas deixei meu trabalho de lado e comecei a orar. Não obtive vitória naquela noite, porque uma pequena transigência de minha parte se colocou como obstáculo no caminho. A princípio, argumentei com Deus. Isso é ridículo. É uma coisa tão pequena, não posso abrir mão. Mas então senti o Espírito falar ao meu coração. É algo mais valioso do que uma pessoa por quem eu morri? Envergonhada, entreguei o pecado da transigência a Deus e depois de fazê-lo, minhas orações foram inundadas por um novo poder. Ao longo da noite seguinte e por vários dias, orei incessantemente com Júlia, quase sem parar por esse milagre. Foi uma batalha espiritual ferrenha e houve momentos em que tanto Júlia quanto eu nos sentimos desanimadas com a vontade de desistir. Mas Deus ouviu nossas orações de súplicas e no fim, louvado seja o Senhor, a vitória espiritual pela qual oramos e jejuamos foi conquistada antes da morte do seu pai. Deus chama todos nós à oração mais profunda e persistente de súplica. Não nos chama apenas para orar por orar com perseverança durante situações. Todos nós sabemos orarmos por nossos alimentos, orarmos por segurança na estrada, orarmos por classe ou reunião, orarmos por amigos e entes queridos, orarmos por qualquer coisa que por acaso cruze o nosso caminho, e isso deve mesmo acontecer. No entanto, orar durante significa comprometo-me a orar com fé perseverante até ver vitória ou até resposta chegar. Orar durante não é fácil, porque precisamos nos comprometer ao longo prazo. E devemos estar dispostos a deixar qualquer pecado de lado conhecido de transigência. Quando nos propormos a orar durante algo com o coração rendido a Deus, Ele nos dará a vitória. A inspiração nos incentiva. A toda oração sincera há de vir a resposta. Talvez não venha exatamente como desejais ou ao tempo que esperais, mas virá pela maneira na ocasião em que melhor há de satisfazer a vossa necessidade. Wesley Dowell escreveu: Por quanto tempo os discípulos se demoraram em Jerusalém? Até serem revestidos do poder do alto. Lucas 24:49. Por quanto tempo Moisés permaneceu com as mãos erguidas a Deus em oração? Até Amaleque ser completamente derrotado. Êxodo 17:13. Por quanto tempo José segurou a lança na direção de Ai enquanto o exército atacava? Até Jericó ser destruída. Juízes 8:26. Por quanto tempo Elias permaneceu de joelhos em oração perseverante? Após 3 anos de seca, até aparecerem nuvens no céu. 1 Reis 18:44. Por quanto tempo Jesus orou no Getsêmani? Até Satanás ser derrotado. Por quanto tempo os discípulos permaneceram em oração no cenáculo? Até o Espírito Santo ser derramado sobre eles. Não importa qual é o nosso pedido de oração, se Deus nos guiou a orar por uma necessidade que cremos ser da vontade dele. Por quanto tempo devemos orar? Até chegar a resposta. Orar durante algo só é bem-sucedido quando estamos alicerçados na palavra de Deus. Não para que nossa determinação supere a divina, nada disso, mas por termos confiança em sua fidelidade. Não devemos apresentar ao Senhor as nossas petições para provar se Ele cumpre sua palavra, mas porque as cumpre, não para provar que Ele nos ama,
mas porque nos ama. Deus ainda realiza milagres hoje. Deus nunca planejou que fôssemos pequenas unidades independentes e particulares trabalhando sozinhas. Somos um corpo coletivo, formado por muitos membros e trabalhando juntos em união para exortar, encorajar e espelhar o Evangelho. Ao escrever para o irmão e irmã Farnsworth sobre a oração em grupo, Ellen White afirmou: somos incentivados a orar pedindo sucesso, com garantia divina de que nossas preces serão ouvidas e atendidas. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meio do Pai que está nos céus. Porque onde estiveres 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A promessa é feita sobre a condição de que a igreja orará unida, e a resposta a essas orações pode esperar um poder maior do que o concedido em resposta à oração particular. O poder derramado será proporcional à união dos membros e ao seu amor por Deus de uns pelos outros. Em mais uma referência de Mateus 18, 19 e 20, Ellen White exclama: preciosa promessa, cremos nós nela? Que maravilhosos resultados apareceriam caso as orações unidas desse grupo ascendessem a Deus com fé viva. Permitam-me compartilhar uma história extraordinária que aconteceu não faz muito tempo no Vietnã. Depois de experimentar a alegria de Deus na própria vida, o pastor Han e os membros de sua igreja em casa sentiram a convicção de jejuar e orar de maneira específica pelas vilas não alcançadas do Vietnã. Começaram a concentrar as orações em uma vila de quase 250 quilômetros de distância, na qual não havia nenhum cristão. Eles as escolheram por ser a cidade natal de um dos casais do grupo. O casal Win tinha parentes não convertidos na vila e ansiava por ganhá-los para o Senhor. Por isso, o pastor Han, os Win e os membros da igreja começaram a orar. Pouco tempo depois, uma tia de Win, uma senhora chamada Yen, que sofria de câncer de estômago terminal, foi à cidade onde morava em busca de tratamento médico. O seu sobrinho, o Sr. Win, convidou Yen para ir à igreja na casa do pastor Han, que frequentava todos os sábados. Ela foi ali e ouviu sobre Jesus e ganhou uma Bíblia. Yen aceitou avidamente Cristo como Salvador e todos se alegraram, sobretudo o Senhor e a Sra. Win. No entanto, como Yen já estava em fase final do câncer, os médicos não podiam oferecer ajuda nenhuma. A sua única esperança estava no mestre da cura. Então os membros daquela igreja começaram a orar com fervor por um milagre. O câncer não permitia que a comida parasse no estômago de Yen, mas o apetite insaciável pela palavra de Deus a sustentou. Após 2 semanas na cidade, ela voltou para a casa de sua família na vila. Sua condição piorou. Cerca de 1 mês depois, a cunhada de Yen ligou para o pastor Han com uma triste notícia, que ela estava à beira da morte. Os Win e a sua família na fé vinham orando por Yen, bem como por sua vila. Quando ficaram sabendo da notícia, imediatamente se uniram para orar com fervor pela intervenção divina. Eles oraram com a intensidade por 2 horas, clamando o cumprimento do Salmo 30 na vida dela. Arrazoaram com Deus pedindo: se permitires que Yen morra, quem louvará o teu nome naquela vila? Ao terminarem as orações, sentiram paz e a certeza de que Deus a curaria. Após outras reuniões de oração no dia seguinte, o pastor Han telefonou para ver se a saúde de Yen havia melhorado. Descobriu que ela estava inconsciente e quase morrendo. Ao conversar com a cunhada de Yen, que não era cristã, ele suplicou com determinação: você ama Yen? Se você a ama, ouça-me. Temos orado para Deus curar Yen. Ele é o único capaz de ajudar agora. Por favor, pegue o livro dela chamado Bíblia. Abra no Salmo 30, ajoelhe-se ao lado dela e leia as palavras colocando o nome de Yen nos versículos. Deus tem poder para curá-la e restaurá-la, insistiu. Do outro lado da linha, seguiu-se um silêncio.
Quando o pastor Han desligou o telefone, não tinha certeza se a cunhada de Ian faria o que ele pediu, mas o grupo continuou unido em oração, confiando no Senhor. Alguns dias depois, o pastor Han e o casal Win foram visitar a vila. Foram recebidos com gritos de alegria por Ian, já completamente restaurada. A cunhada dela e uma série de descrentes, todos louvando o Senhor. A cunhada contou: pouco depois de o pastor Han ligar, Ian parou de respirar. Eu já a estava limpando e preparando para vestir o corpo dela para o sepultamento, quando me lembrou do que o pastor havia pedido por telefone. Voltando-se para o pastor Han, continuou empolgada: eu não tinha nenhuma outra esperança além do seu plano. Depois de fazer o que você disse, Ian começou a se mexer dentro dos cobertores onde estavam enrolados. Encontrei deslumbrada e temerosa enquanto ela começou a chutar vigorosamente para tirar as cobertas, tentando se livrar. Então se assentou. Eu mal podia acreditar, pois ela não se assentava havia 2 semanas. Ela pediu comida que parou no estômago. Foi um verdadeiro milagre. Ian não só voltou à vida, como também recebeu cura completa. Com essa nova porta que se abriu, o pastor Han e os Win, bem como os outros membros da igreja em sua casa, começaram a evangelizar a vida, falando sobre o autor amoroso da vida e de suas palavras poderosas na Bíblia. Mais de 50 pessoas aceitaram a Cristo, e a notícia do milagre e do amor de Deus está se espalhando para outras vilas não alcançadas da região. Esse milagre teria acontecido se os cristãos da pequena igreja urbana Lular não tivessem disposto a jejuar e a unir-se à oração pela vila? O que pode acontecer se seguirmos o exemplo desses irmãos e irmãs vietnamitas, orando por pessoas não alcançadas em nossas comunidades e áreas de influência? Devemos nos lembrar de que é somente o poder do Espírito Santo que pode trazer real convicção de mudanças de vida. Lembro-me das orações unidas de Moisés e Arão por Israel e da obra de Deus em resultado. Penso no reavivamento que aconteceram durante a época de Esdras e Neemias, quando o povo de Deus se uniu em oração e se arrependeu de seus pecados. Recordo-me do livramento que Deus concedeu aos judeus quando Esther convocou todo o povo para jejuar e orar. Penso no Pentecostes e no que aconteceu no cenáculo e mais tarde ao redor do mundo, enquanto homens e mulheres de Deus se uniram em oração, humilhando-se perante o seu trono. Penso em como Deus propagou a reforma no século XVI por meio da oração de um grupo unido. Penso no conde de Zinzendorf e na oração de 100 anos que começou com os morávios nos anos de 1700 por causa de um derramamento do Espírito Santo em resposta à oração de um grupo unido. Lembro-me do reavivamento galês e de tantos outros que aconteceram ao longo dos últimos séculos por causa da oração de um grupo unido e de pessoas que buscaram endireitar a vida diante de Deus. Penso em nossos pioneiros adventistas que se encontravam com frequência chorando e orando a noite inteira, implorando por mais do Espírito de Deus. Vez por vez, vejo a diferença que a oração de um grupo unido faz quando familiares, igrejas, associações, uniões e divisões a transformaram em prioridade. A oração está mudando a nossa igreja de dentro para fora. E sei que muitos líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia ao redor do mundo concordariam, pois ouço com frequência o seu testemunho acerca de que Deus está fazendo ao redor do planeta em resposta à oração de um grupo unido. Maior união nas reuniões de comissão, sucesso em grandes campanhas evangelísticas, aumento nos dízimos e nas ofertas e na frequência à igreja, reavivamento nas igrejas e escolas. A oração, sobretudo a oração de um grupo unido, está por trás de muitas das bênçãos que recebemos como igreja. Vamos nos acomodar, parabenizando-nos por causa de um sucesso que conquistamos? Não, até a obra terminar. Precisamos continuar nos unidos e ousando pedir mais, pois aquilo que já vimos é somente o início do que Deus está esperando para fazer.